que atuam desde os anos 60. Brusque e Daniel, durante muitos anos, quase 20 anos, formaram juntos a equipe Brusque Santiago. E aqui na exposição, então, vocês veem tanto obras de Daniel quanto de Paulo, quanto da equipe Brusque Santiago. E juntos os três, com uma série de outros artistas, conformaram, além disso, uma cena super efervescente de muitas trocas, muitas colaborações, que teve, dentre outros aspectos, através da arte correio, de uma série de rappers, intervenções urbanas, publicações, festivais, enfim, vários modos de ocupar a cidade e de aquecer a cena cultural local. Então a ideia é que a gente conversa de galeria, então a participação é absolutamente bem-vinda, desejada, então é um momento também de poder perguntar, de conversar, trocar uma ideia e, sobretudo, aproveitar a presença dos três, que a gente desde já agradece, e de todos os outros artistas que também estão por aqui e que também estão convidados a conversar, a falar e que podem participar. Eu ia sugerir que a gente começasse, talvez, por aquela vitrine vocês dois. A exposição, enfim, para quem teve a oportunidade de ver, ela é dividida em diversos núcleos. E nessa sala, a gente tem os 4 núcleos finais da exposição. O primeiro deles, que é essa parede aqui em frente, que chama Partituras, e explora a relação entre visualidade e musicalidade, diversos trabalhos dos artistas que propuseram reinvenções da música, do som, a partir da imagem e vice-versa, tendo também a ação, a performance do corpo como um elemento importante nessa cena. A gente tem uma parede dedicada à música, né, sobretudo a cena psicodélica do começo dos anos 70, que vai ser tema das 2 conversas de galeria de amanhã, uma às 11 horas e uma às 15. Um núcleo de artes gráficas e de arte correio, com todas as experiências desde os anos 40, em torno das artes gráficas, que tiveram também repercussão na rede de arte correio, que a gente vai poder conversar com vocês sobre o assunto. Um núcleo sobre corpo e um relacionado à política, ditadura, democracia e no lugar da arte como um modo de resistência, de crítica nesse processo. Então, os 3 artistas participam intensamente de quase todos os núcleos aqui dessa sala. Então, a ideia é que a gente possa ir conversando de maneira informal, descontraída mesmo, sobre as obras. E eu sugeri que a gente começasse por essa vitrine. Essa vitrine que faz parte do núcleo de partituras da exposição e que apresenta 3 projetos da equipe Brusque Santiago com música e a relação entre música, performance e visualidade. Eles que vão poder falar. Boa tarde. Eu queria parabenizar a Paulo Reckenhoff, Larissa, Bebé, Wanda, toda a equipe do museu que fizeram uma exposição fantástica dessa, inundando o museu com o mar pernambucano, coisa nunca vista, né? Porque, para mim, eu fiquei emocionado, foi uma surpresa grande, porque é difícil a gente reunir, a gente sabe como é difícil reunir uma produção dessa, né? E foi uma exposição que abrange todo esse período, um período histórico. Pernambuco tem uma história importante na arte brasileira, sempre teve, principalmente na área da resistência, né? A gente é conhecido como um estado que sempre foi resistente a tudo, principalmente na época da ditadura. E, como Clarissa sugeriu, a gente começa... Trabalhei com o Daniel em equipe. Antes eu queria dizer o seguinte: existe... Nada vem do nada. Então, o poema Processo, que é dos anos 60, ele eclode, ele estoura simultaneamente em Natal e no Rio de Janeiro, que rompe de uma maneira em 67, que rompe com o concretismo, não de uma maneira romper, mas acrescentando outras coisas dentro da visualidade da poesia. E então começa-se um pouco o intercâmbio, não era arte correio, mas começa o intercâmbio na América Latina entre alguns artistas que participaram do poema Processo. Vários deles estão representados aqui em Pernambuco. E como um dos assuntos é criação, né, resistência e veiculação e resistência, não existia, eu acho, arte correio foi uma coisa fundamental, não só em Pernambuco, né, como no Nordeste e no Brasil e no mundo, porque é um
movimento, um resumozinho rápido, que eclode no mundo todo, é um movimento que não tem nacionalidade. Ele estoura no mundo, ao mesmo tempo subterrâneo estoura. E isso possibilitou o quê? A veiculação dos trabalhos, onde não havia avaliação, censura. No dia que eu tiver censura ou autocensura, eu me mato. Então, nunca pedi permissão na época da ditadura, que era obrigatório, e meus colegas também, a censura federal para fazer nada. Por isso tivemos exposições fechadas, trabalhos apreendidos, fomos presos com muita honra. E então, através da Correio, você possibilitava a veiculação entre os artistas. É diferente do poema processo, da poesia concreta e de algumas experiências isoladas de artistas, porque não existia conceito de rede. Na Correio nós tínhamos conceito de rede. Nós éramos uma internet antes da internet. Porque tínhamos essa consciência e trabalhávamos de rede. Daí ter sido um movimento depois da pop art, para mim é mais importante por essa união universal e essa troca. A obra era a comunicação. Não existia obra. A obra era o contato entre os artistas. O que se torna necessário naquela década, é importantíssimo. E para nós aqui, então, e no Nordeste fazendo uma análise do meu arquivo, que é o maior particular da América Latina, o Nordeste foi onde mais se trabalhou os envelopes. Vocês podem ver aqui na exposição. E teve uma produção fundamental em termos de Brasil e teve internacionais, inclusive. E essa exposição mostra um pouco disso. Eu falei na Arte Correio porque através da Arte Correio você veiculava tudo. Tem um negócio chamado música visual, onde você não precisava ser músico. Algumas coisas trabalhamos em parceria com músicos que colocaram som no que fazíamos, das partituras visuais. Então, a gente começa com esses conceitos. Era veiculado livro de artista, poesia sonora, tudo era veiculado pelo Correio. Então, aqui a gente tem 3 concertos que a gente fez junto, 2 concertos e um trabalho. Esse aqui é um concerto de caixa de fósforo transformado em instrumento de percussão, onde existiam 4 caixas de fósforo com cores diferentes. Foi feito na Faculdade de Filosofia do Recife em 71. Então, um grande pianista chamado Marcos Caneca ficou no auditório com um órgão eletrônico. Ora ele era regido, ele não sabia o que ia fazer. Quando eu e Daniel convidou ele, a gente disse, nem a gente sabe o que quer, nem você sabe o que vai fazer. Então, tinham 4 slides, um de cada cor, vermelho, azul, verde e amarelo, que iam sendo projetados, e as pessoas, cada caixa de fósforo tinha uma quantidade de palito diferente, amarrado com uma borrachinha que você tocava. Quando você via a sua cor, você tocava na sua caixa. E as pessoas que estavam nos projetores não tinham nenhuma combinação. Cada um projetava o slide na hora que queria. Então era um slide, tem 1, 4, 3, e ele ia tirando o som de acordo com o que ele estava vendo. Então foi uma coisa assim, que a gente fazia um concerto aleatório que deu o resultado. A gente não buscava aperfeiçoamento nem beleza, nem música. Entendeu? A gente queria era ruído mesmo. Então esse é um dos concertos. Tem esse concerto também, performance, que a gente fez com a bicicleta preparada, né, com aquele, lá no Carnaval no Recife, é muito usado. Ele bota feito uma cuíca, uma lata, e então a gente adaptou essa sabedoria popular para o concerto e utilizamos Roy, né, mas sem Roy. Foi um concerto para bicicleta preparada, Roy, para bombardino. E outras coisas que nós fizemos na Moderna Center em Recife. E esse outro é composição aurorial. Santo Dumont tem uma frase genial que é o seguinte: tudo que o homem pensar, outros poderão realizar. Então, isso eu e Daniel publicou em 74 no Jornal do Brasil, propondo uma aurora tropical artificial colorida, provocada pela excitação dos átomos a 100 km de altitude. O que cientificamente era possível. É claro que a gente não conseguiu. Aí depois, em 82, mas você publicou, está realizado. Né? Você publicou, a obra está feita. Em 82, a NASA faz um voo tripulado e consegue fazer uma aurora exatamente boreal artificial.
Nós fizemos uma carta que está ali para a NASA, encaminhamos via consulado americano no Recife, e é claro, eles não nos levaram a sério. Esse é mais ou menos esses 3 trabalhos. Você quer falar? Eu, aproveitando essa conversa que o Paulo falou da aurora, essa aurora foi o seguinte: os astronautas, eu vi no jornal, 10 anos depois, que os astronautas no espaço, eles tinham 2 pistolas e conseguiram fazer a aurora com as pistolas. E está no jornal a notícia. Olha, um voo que tudo deu certo. Está no jornal, no Diário de Pernambuco, Meio Ambiente. Então, eles fizeram o que a gente queria fazer. Isso não fui eu que inventei não, nem Paulo Bruschi. Eu ia passando na feira e tinha umas revistas velhas sendo vendidas num sebo assim, e tinha dizendo que os franceses produziram auroras aqui na Terra e tal, assim. Então eu peguei essa revista e levei para a equipe e fizemos essa proposta. Botamos logo um anúncio no Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil errou e escreveu exposição de arte especial, em vez de botar arte espacial. Então, por causa disso, eles publicaram o anúncio de novo. Então tem 2 vezes o anúncio aqui. Eu não sei se está exposto aqui 2 vezes o anúncio. Então, e outra coisa, essas auroras, elas eram provocadas antigamente entre a Rússia e os Estados Unidos, que eles ficavam mandando, um querendo atrapalhar a emissão de raio um do outro. Então essas ondas que eles mandavam para o espaço formavam as auroras artificiais. E eu acho que qualquer universidade pode fazer essa aurora artificial, pode fazer aqui no Rio de Janeiro. É que nós não temos assim, não fomos ainda para uma autoridade em física. Quando a gente fala isso com os físicos, eles ficam dando risada, pensando que isso não pode ser feito, esse cara tá doido, entendeu? Mas não, a coisa tá tudo escrito ali, tá escrito no jornal que os astronautas fizeram aquilo. É bom, e como essas bobagens aí que nós inventamos muitas outras, entendeu? Eu queria só... É Recife para o mundo. Só complementando, não foi um trabalho isolado de arte espacial. Nós também publicamos, um pouco antes, em 72, eu acho, um anúncio chamado Arte Aeronimbo, que era uma proposta de colorir as nuvens. E que transformar em picolé cada nuvem, né? Porque isso é possível, claro, isso é possível com anilina vegetal. É um projeto caríssimo. O Sérgio Esmeraldo, nosso grande artista de Fortaleza, fundadora, tentou fazer, mas a anilina nos Estados Unidos, é que faz os laboratórios, cobram caríssimo. Então é um projeto milionário, que é você bombardear com aqueles aviões de fazer chuva artificial, cada nuvem, a nuvem é um picolé. Então, se você bombardear ela com anilina vegetal comestível, né, ela toma coloração e vai chover colorido. Eu queria explicar, porque pode ser que alguém aqui queira fazer isso. É o seguinte, é só você subir com o pó no avião e na nuvem você vaporizar a nuvem com aquela anilina que bota em picolé, em pó. Então a nuvem vai ficar... Só Pernambuco. O pó pega naquela água, que a nuvem é feita de gotícula, e o pó pega ali. E eu estou falando isso para você, então você vê que uma equipe como essa é uma equipe que trabalha com arte e com ciência muito perigosa, entendeu? No regimento da equipe, foi feito por um advogado amigo da gente, inclusive ele chamou a gente, rapaz, vai ser difícil registrar isso na associação comercial, porque o texto dizia assim: a equipe trabalhará com sólidos, líquidos e gasosos. A nacionalidade, a esperança e a solidão. Bem, alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma? Porque essa coisa só da gente falar não fica bom não. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Qualquer coisa? Não? O pessoal está tudo aí. A gente pode ir ali nas artes gráficas. Entendeu? Ela fez uma pergunta aqui. Quer fazer uma pergunta? Era um grupo de
Quantos artistas? Eu e Paulo Bruschi. Agora, nós convidávamos técnicos de acordo com as experiências. A gente podia convidar eletricistas, engenheiros para trabalhar para a gente. A gente aqui no convite para... Nesse convite a gente pergunta se tem alguém capaz de fazer. Meteorologista, astrólogo, e a gente diz que não no outro influenciará o espaço nem a astrologia, porque ele não se preocupe que nossa intervenção... Aqui não tem o anúncio da Aurora. Se tem a Aurora, mas tem a arte aeronômica. Não. Deixa eu só lembrar, tem um outro trabalho da gente que foi recusado no Salão de Verão daqui do Rio de 71. E, aliás, no Salão da Eletrobras, que foi no começo dos anos 70, 71 também. É claro que a Eletrobras fez o salão porque ele só queria e premiaram obras que eram ligadas na tomada. E então, vários trabalhos foram cortados. O exemplo de um cara que plantou, acho que foi feijão, e a comissão tinha que aguardar todo dia o museu até ser julgado. Porque é o princípio da energia, né? Teve um outro que trabalhou com fogo, que também foi cortado. Que Valmir Ayala, no catálogo, chama nós três, eles dois e a equipe, de visionários atávicos. Foi o maior elogio que a gente recebeu na vida da gente. E então esse trabalho da gente chamava-se Tiro ao Alvo. Que eram 3 plataformas, uma no Jardim do Man, uma no Parapeito e uma dentro do Man. Como o Man é de vidro, então foi o seguinte, a gente chamou um técnico amigo da gente, Fred, um engenheiro eletricista, estudante na época, claro, e o que é que existia, qual é o princípio da energia, o Sol? O que era que existia na época de ponta? A célula fotoelétrica. Então a gente fez um alvo, botou na parede, no meio do alvo tinha uma célula fotoelétrica que ligava um rádio e uma estação qualquer. Então você, dessa primeira plataforma, na grama do Man, você pegava o sol, que é aquela brincadeira que todo mundo é pequeno, joga o espelho no rosto do outro e tal. O espelho era grande. Então, a gente pegava o sol com o espelho grande preso numa madeira, jogava para o camarada que estava na plataforma lá de fora. Ele recebia o foco de sol aqui, ia inclinando para jogar para dentro do museu. O cara que estava dentro do museu recebia aqui e inclinava para acertar no alvo, que era o público. Quando acertava no alvo, ligava o rádio numa estação qualquer. A célula fotoelétrica, aleatoriamente, ela ligava o rádio. É claro que foi recusado. Então, quer dizer, a gente tem assim um pouco do histórico da equipe, entre outras coisas, que estão expostos, como esse trabalho não está exposto. Eu queria lembrar uma coisa importante em Recife, em Pernambuco, que é a Livraria Livro 7, que é inaugurada em 1970, onde era uma grande confluência dos artistas, era um foco da resistência pernambucana, quer dizer, os artistas se concentravam. O próprio Tarcísio foi intimado, foi preso, foi solto no mesmo dia, mas foi intimado por juntar essa cachorrada toda na época na livraria dele. E realizava exposições, que era onde a gente ia junto. Nós também tínhamos um bar, o Calabouço, feito aqui no Rio de Janeiro, tínhamos o Calabouço junto da Livro 7. Uma figura importante é Gilmar Munir de Brito, que transcende várias décadas e até hoje continua fazendo o que eles chamam dos atentados poéticos. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, uma qualidade de arte educadores que vocês são, assim, referência no estado de Pernambuco. Bem, não queria exatamente a ver com isso aqui, mas tem a ver com isso aqui. Qual a metodologia que vocês usam para mostrar toda essa capacidade criativa de vocês para os jovens hoje que estão em formação nas escolas? Eu me sinto particularmente deseducador. Eu tenho a honra de ser primeiro. Eu não sou educador, eu sou deseducador. E eu me lembro muito essa Nery da Fonseca, um conterrâneo, que fundou o curso de biblioteconomia. Ele dizia que o maior medo do livro são quando os bibliotecários pegam nele. E eu acho que, ainda bem que a arte e a educação hoje está fazendo uma intermediação. Eu vi aqui de manhã no Museu do Mar, e vi um exemplo agora aqui à tarde. Realmente evoluiu muito, porque o grande problema é que não há muitas vezes uma integração entre o que o artista fez, o arte educador e as pessoas. Às vezes a gente faz coisa que não sabe,
quanto mais nos outros. Aí esse é um dos problemas que existe, às vezes, na interpretação da obra, se assim podemos chamar de interpretação. Eu acho isso, a arte da educação é uma coisa que precisa ser mais discutida, eu acho. Está sendo muito feita agora, eu acho muito pouco discutida a questão da arte da educação, ou deseducação. Olha, eu acho o seguinte, que os professores, eles dão aula com uma coisa que já está estabelecida. É mais simples para o professor pegar uma coisa que já está pronta e falar para os alunos. E o artista não, o artista faz uma coisa diferente. Faz uma coisa que está inventando coisa, o artista. Então, acho que o professor, se ele quiser fazer alguma coisa nova em arte e educação, ele pode fazer na sala de aula também. Mas você já pensou, se o professor pegar a turma e trouxer para aqui para o museu? Hoje eu vi um grupo de estudantes aqui, não tem aqui? Então, acho que o pessoal que quer fazer arte e educação, o Estado deve facilitar isso e trazer os alunos para cá para o museu. Então, que aqui está a coisa viva, quer dizer, a arte viva, né? A coisa pode até conversar com os artistas, assim como o Paulo disse. Entendeu? Quer fazer uma pergunta? Só queria agradecer, porque o pouquinho que eu entendi da maneira como vocês constroem a arte, me pareceu crianças livres, à vontade para permitir, porque eu acho que o verdadeiro artista, ele ousa. E quando eu trabalho com as crianças, quando eles vêm querendo assim, amarrar essas coisas todas, é que eu sou mais ou menos assim. Porque cada um tem um potencial tão grande artístico e não acreditam em si mesmo, mesmo que seja uma ideia boba ou que o outro vai achar que é infantil. Então, eu até quero agradecer, porque então é o caminho que eu estou tentando educar os meus alunos, para que eles se libertem dos conceitos, para que eles vejam o que tem dentro deles e usem construir, assim como vocês construíram. Parabéns. Outra coisa é o seguinte, vocês observem que essa coisa que a gente fez aqui tem 20 anos ou 30 anos. Olha, 30 anos atrás, agora foi que veio para o museu. Uma coisa que a gente fez há 30 anos, agora foi que veio para o museu. Isso quando foi feito na época, o pessoal do poder achava que a gente estava propondo coisa para juntar gente. Que era proibido na época haver reunião pública para ninguém conversar sobre política ou trocar papelzinho ou trocar ideias contra o governo. Então, nós éramos acusados de estar provocando reuniões públicas para facilitar o contrabando de mensagens entre a resistência e tal. Coisa que a gente não estava fazendo nada disso. A gente estava fazendo arte e a arte que nós estávamos fazendo era recusada nos museus, como foi recusada essa que o Paulo falou. Esse tipo de arte que a gente fazia com o espelho foi recusado aqui no Museu do Rio de Janeiro. Entendeu? E foi difícil a gente entrar em museu. E agora é que estamos entrando em museu, graças aqui à autoridade dessa garota aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui. Essa mulher aqui é que é a autoridade que está fazendo isso aqui no museu. Entendeu? E é uma pessoa importante. E vocês sabem quem me disse que ela era uma pessoa importante? Paulo Reckenhoff. Vocês sabem quem é Paulo Reckenhoff? Uma autoridade, pois disse que ela era importante. Veja só que coisa curiosa. Eu acho que ela é importante. Eu vou bater palmo para ela agora. Outra coisa. E eu queria registrar aqui agora, chegou a hora de eu registrar aqui agora uma palavra curiosa. Vocês sabem o que é uma festa de arromba? Já ouviram falar dessa música? Vejam só que festa de arromba. Essa aí que eu fui parar é uma música de Erasmo Carlos. Então uma festa de arromba é uma festa grande.
Então um amigo meu fez uma exposição em Recife e eu passei um telegrama para ele dizendo que ele era um arrombado. E o cara do correio não quis passar o telegrama. Então o telegrama foi assim. No dia seguinte eu recebi um telegrama do correio dizendo que o meu telegrama tinha seguido. Quer dizer, eles se reuniram e passaram o telegrama com a palavra. E o cara recebeu o telegrama. Foi Joelson, o nome do artista, que recebeu o telegrama. Então essa palavra arrombado passou a ser uma palavra que a pessoa é engrandecida. Entendeu? Então eu sempre chamava arrombado com os artistas, homens. Nunca chamei arrombada com mulher falando de... Agora, tem um artista lá em Recife que é uma ceramista. Como é o nome da ceramista em Recife? Cristina Machado. Cristina Machado, que ela disse: eu sou a primeira artista arrombada do Recife. Quer dizer, primeiro, e eu queria agora chamar você, com toda a honra, você é uma arrombada. Quer fazer mais alguma pergunta? E outra coisa, vocês são os arrombados. Bom, parabéns para vocês. Eu vou sair um pouquinho. Depois de arrombar todo mundo. Continuando a rumba aqui. Vamos ver. Aproveitar a presença dele para a gente conversar um pouco sobre alguns objetos, uma série de trabalhos. O Silvio está aqui presente na exposição. Bom, a minha trajetória com Paulo Bruschi, os comentários de Daniel Santiago começaram anterior a mim, e eu naquela ânsia de fazer alguma coisa diferente, e me engajei na proposta e nós começamos a fazer. Então a minha arte era extremamente política e eu comecei, o grande trabalho meu, um trabalho que se encontra naquela parede, que era Brasil, Coração Partido, quando durante o período da ditadura, os militares, os terceiros militares, os babões militares, resolveram mostrar que ainda existia um resquício de democracia e eles resolveram fazer dois partidos, que era Arena e MDB. E essa coisa na ocasião me chocou, então comecei a fazer o desenho do Brasil e no final eu termino com ele como Brasil Coração Partido, quando a gente teve a necessidade de lançar o primeiro candidato pelo MDB na ocasião, nós tivemos que lançar um general. Quer dizer, era uma liberdade como conta-gota, como outra coisa. Então essa coisa me repreendia muito. Então eu comecei a fazer, já que a gente não podia falar, então a gente escrevia através da Maiarte, do arte postal, uma carta onde Daniel escrevia uma parte, Paulo escrevia uma outra, eu escrevia uma outra, e cada parte que a gente queria que fosse lida era sublinhada. Então, para as cartas não serem lidas, se juntavam os postais e aí você tinha a mensagem. Aí nós salvamos Clemente Padinho e todos os outros estavam presos no bar e coisa. Era uma maneira de como a gente reagia à força bruta dele. E ao mesmo tempo tirando a coisa sarcástica com ele, como no caso dessa peça aqui, onde todos os presos políticos que as mulheres pariam, esses meninos desapareciam. Então a forma que eu consegui foi mostrar eles com o tacape batendo, vestindo a criança, onde a criança era representada como Cristo. Então não tinha nada do bendito da criança. Aquela outra, ali eu usei o nome de um filme que era Suplício da Saudade, e consegui retratar o quê? Porque quando nós éramos presos, o direito humano universal fazia com que os policiais que iam nos bater não entrassem armados, nem com cacetete. Só que lá dentro tinha um pé de cadeira, onde aqueles pés de cadeira serviam para a gente, e os menores eram colocados vaselina e eram introduzidos ânus. E
e depois saía. Pelo machismo, hoje a gente, quando ia submeter a um teste no Instituto de Medicina Legal, não apresentava o ânus. Isso era uma forma. Um alicatezinho ali que era utilizado para arrancar unhas e dentes. Era simplesmente uma coisa, lembrando o filme que foi passado. Nós tivemos nesse período um general chamado Biapino, que criou um supositório onde ele parecia com a caneta, era introduzido no ânus das pessoas e com duas coisas, e ali uma máquina ia rodando numa velocidade de choque que chegava até 150, que não poderia adormecer. E esse era o período. Então isso ficou retratado ali, uma figura muito bonita, mas ali tem a representação do que foi feito com a gente. Esse outro aqui também, que era o que eles não faziam. Se não fosse sacrificar a gente, eram ficar sentados como comedores de batata, não fazerem nada. É uma forma simbólica de retratar o que acontecia com a gente, o que foi acontecido, e que existe uma preocupação muito grande do governo federal de criar essa coisa da Copa do Mundo, por quê? Porque nós estamos fazendo 50 anos da ditadura. Então, para não ter uma abertura falando sobre essa coisa do golpe militar, que coincide com a Copa do Mundo, então a Copa do Mundo está sendo muito mais interessante, porque os artistas se aglomerarem e lembrar disso para que não aconteça novamente. Estamos passando um período muito sério, de 64 a 2014. Se faz exatamente o período onde eles comemoram anos de maltratar, matar, aniquilar. Uma Copa do Mundo é muito viável para isso. E a gente fica naquela coisa do oba-oba, é pão e festa. O outro trabalho aqui é balas, que são a duplicidade do sentido da palavra, que é bala infantil, e a bala que as crianças hoje são usadas pelos chefes de gangues por causa do ECA. Que é uma coisa que me preocupa muito. Tem aquela coisa lá no Nordeste que a gente, quando tem uma coisa nojenta, a gente faz ECA. Nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. Os adultos estão passando a responsabilidade da criança de 13, 14, 12 anos, chefe de gangue. Então esse trabalho foi um trabalho feito em 78, que talvez seria uma premonição do que está acontecendo hoje. Nós estamos baixando a cabeça. É preciso acabar com vários ECAs políticos, ECAs artistas e tudo. E a arte é sublime. Nós sempre tivemos isso aqui hoje. Só o artista, seja ele de qualquer área, é dado o direito da ousadia. O cientista não pode fazer um cavalo com 5 patas. Nós, artistas, podemos. O compositor pode. Então vamos usar essa ousadia e começar a revelar, não para quebrar. Isso é coisa de moleque. Porque nós temos a maior força. Você, músico, tem um som. Paulo tem a ousadia dele. Daniel tem a ousadia dele. Eu tenho a minha. Então vamos usar e unir. É assim que a gente faz. Vamos pegar em arma, mas aquela que a gente usa como instrumento de trabalho. O som, o pincel e a coisa. A gente queria muito o que falar, mas o tempo tem outras coisas e temos que percorrer. Desculpem se eu fui agressivo, mas essa é a visão nossa e continue. Não leve a vida muito a sério, você jamais sairá vivo dela. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Essa percepção, que essa responsabilidade não, essa capacidade em que você como artista, que todos os artistas têm de promover essa percepção do que anda acontecendo. Você acha como está hoje as percepções dos artistas contemporâneos? Eu diria que 70% alienados. Porque existe uma coisa que eu acompanho desde a década de 70, que é aquela coisa da comercialização, da preocupação do que vende. O artista tem que ser o conceito. Ele só tem uma responsabilidade com ele e a responsabilidade com o povo. Não me interessa que eu vou fazer uma rosinha para botar na sua sala. Se você quiser a rosinha, você vai ter que comprar minha orquídea. Eu não tenho que me dobrar, me curvar.
Então essa é a preocupação que nós temos que ter como artista. É continuar na linha, como o nosso amigo Vanderlei, como o Paulo, como o Marco Polo aqui, como jornalista, como todos os outros, para não haver uma falha aí no Pernambuco, como o Celso Marconi, como o Marconi Notário, que foi parceiro meu, como o Lula Cortes, que não foi lembrado aqui, foi um rebelde dentro da música. Então a gente não tem, a preocupação nossa é continuar fazendo o que a gente está fazendo. Você tem que levar em conta que 70% das pessoas lhe apoiam, 20% gostam de você e 10% vai largar o apoio em você a vida toda. Não se preocupe com isso não. O problema é você fazer. E, não sei se é o meu conceito, se é o de Paulo, se é outra coisa, eu não faço arte para o povo, eu faço para mim. Agora, a minha obrigação é que ela chegue até vocês. Se vocês gostaram ou não, o meu compromisso foi feito. É feito você ter um filho, você não faz um filho para você, e ele é seu. Então, a minha arte é feita dessa maneira. Eu não tenho essa preocupação se vai ou não vai. Entendeu? Eu sou artista, vou morrer artista. Não estou preocupando com o que eu vou fazer. Agora, não consigo viver sem arte. São duas coisas na vida. Aliás, 3. Não me tire o álcool, não me tire a arte e não me tire minha mulher. Porque o álcool me estabelece, a arte me favorece e minha mulher não me obedece, manda em mim. Alguém quer? Vou fazer uma pergunta para você e para o mundo artista também. Uma pergunta para os dois, qual quem mais está aqui? Voltamos a pergunta. Vamos pensar no seguinte. O mar é um museu local. Nós não queremos ser um museu internacional. É um museu suburbano. É um museu que está aberto para as comunidades, né? Das regiões que não estão providas de equipamentos culturais. Nós temos aqui artistas, ativistas, produtores de comunidades, professores universitários fazendo uma extensão. O que eu vou perguntar a vocês, como artistas de linguagem diferente, inserção diferente, como um museu que é pensado para a sociedade, para a educação, deve lidar com a arte, né? Quais são os critérios que esse museu deve trabalhar? Eu vou citar 2 questões. Para mim, hoje, me interessa arte, entre parênteses, socialmente utilitária. Tá? Não é tornar a arte subalterna, mas é buscar na arte aquilo que ela pode transformar a sociedade, mobilizar os cidadãos, emancipar aquele que estuda, etc. Então, vocês vivem realidades diferentes. Você viveu a violência da ditadura e você vive a violência de uma comunidade, da qual você não quer sair. E vamos pensar, então, aqui coletivamente, o que é o lugar da arte nessas 2 circunstâncias, de modo que a sua experiência em Pernambuco converse com a experiência do Dendê. Quer dizer que, como artista, eu sempre me considerei um louco e acabei de achar um louco aqui como referência, porque eu estava pensando nessa coisa da Copa. Por que a Copa deu logo em 2014? Para esconder um monte de coisa que não interessa ser vista, como o aniversário da ditadura. Então, achei aqui um louco como eu. Achava que sou louco, que sou que falava besteira. Mas, enfim, o que eu pensava de museu, o que eu sempre pensei de museu, eu sempre fui obrigado a ir no museu, na escola. E lá eu só via pedra e via osso. Eu achava um saco. Então eu sempre tive trauma de museu, assim como todos os meus amigos. Falava em museu nem a pau, só quando a visita do museu ia ter um trabalho, e esse trabalho valeria nota. Aí o museu era ótimo. E mesmo assim a gente perguntava, pô, o que você achou? Então, o que eu penso no museu? Não fazer as pessoas virem no museu obrigadas. E só por gratuito não é pouco. Eu acho que se o museu fosse na comunidade, de alguma forma, seria mais interessante, porque as pessoas seriam obrigadas a vir no museu. Que as pessoas não vêm não é porque é caro e nem é porque é de graça, é porque não tem cultura de vir no museu aqui no Rio e no Brasil de modo geral. Eu acho que isso aqui na minha vida é o 4º ou 5º museu que eu venho na minha vida. E eu estou aqui há 6 meses na UQ
E é a primeira vez que eu venho conhecer aqui o museu. Eu tenho uma vergonha de falar isso. Agora eu vou vir mais vezes, porque eu tenho um crachá que eu posso ir todos os dias. E não venho. Mas enfim, eu estou aqui falando que é uma vergonha de fazer isso, mas eu vou vir mais vezes. E eu gostaria de saber, aqui do Paulo, como que um artista comum dali da favela consegue expor aqui no museu? Quais são os meios para ele fazer isso? Isso é uma questão colocada lá em cima agora. Eu vou na fonte fazer essa pergunta. A pergunta foi como que um artista, sem Zé Ninguém, Zé Povinho, lá da comunidade, da favela, do subúrbio, pode usar esse espaço aqui, já que isso aqui é um espaço público. Então, para mim, o público tem que ser usado pelo público. Então, como que o artista público pode usar esse espaço público? Chegaram, boa tarde. Assim, eu acho que como o artista pode usar esse espaço que é nosso, né? Acho que o mar não é da prefeitura, não é do governo, ele é nosso, ele é da nossa cidade, a cidade está no nosso sangue, sendo carioca ou não, sendo nordestino ou não, sendo baiano, sendo o que for, sendo estrangeiro. Acho que ocupar o mar com a nossa sabedoria. Eu mesmo não me digo que eu estudei arte, ou arte contemporânea, ou arte plástica. Eu tenho um dom e eu transmito esse dom com amor, sabedoria, que eu acho que é o princípio de tudo, é ética, valor, caráter, moral, respeito que vem de dentro. Não adianta você estudar para buscar o respeito vem de dentro, ele não está lá fora. Ele não está numa disciplina que vai vir um doutorado, um mestrado. Isso para mim não é respeito. Isso para mim é buscar um conhecimento para ser alguma coisa que talvez você não será nada. Porque a arte, ela vem do dom, ela vem da alma. Ela fala com o coração. Isso para mim é arte. Desenhar um quadro é fechar os olhos, é pensar, é falar, eu sou público, eu quero fazer, eu quero tomar o museu. Eu acho que o meu trabalho está aqui porque é o Morrinho, é o projeto Morrinho, é o que todo mundo chama de obra de arte, é contemporânea, é social, ela é política, ela é o que vocês escolherem que ela pode ser, não é o que eu quero que ela seja. Eu fiz um Morrinho para escapar da realidade que eu vivia dentro de uma favela, como o Nuno, como outros que estão aqui, que querem falar, querem sonhar, querem passar sua experiência de vida e às vezes, muitas das vezes somos barrados, somos questionados, ou não conseguimos falar aquilo que o coração quer falar para outras pessoas ouvirem, porque alguém que sabe o mestrado ou que estudou bastante te interfere e não deixa você falar, porque acha que sabe mais que você, ou tem um saber maior que o seu. O saber quem dá é Deus, não é um professor, não é escola, é ler, é entender o mundo que vivemos, é entender por que estamos aqui, qual é a nossa missão na Terra, o que vamos fazer na Terra, o que deixaremos na Terra. Somos como as árvores, damos frutos, aliás, somos a semente, crescemos, evoluímos, damos frutos e morremos. Para isso, deveríamos deixar outra semente para que continue a nossa geração sendo falada e a nossa mensagem sendo passada. Como conquistar o Museu do Mar? Eu acho que depende de cada um de nós. Não estudar, mas botar nossas opiniões, dizer o que queremos, chegar para o Paulo e falar, olha, eu quero, eu posso, eu consigo, estudando ou não. A oportunidade está aí, não é fácil, mas quando a gente pega uma coisa que é muito fácil, ela também vai embora fácil. Tudo que é difícil é maravilhoso, tudo que é difícil é realmente vitórias, é bonito e é prazeroso de ser conquistado. O Morrinho, para mim, ele é mais que um filho. Não é por dinheiro, não é para ganhar status, não é para ficar famoso, mas sim para passar uma mensagem que o dia que eu for embora, eu sei que essa mensagem vai continuar sendo falada na boca de cada um de vocês e aqui dentro desse museu, como em outros países e outros lugares. É só isso que eu tenho para falar. E, gente, jamais desista dos seus sonhos. Como me tornar
Museu da Europa, como o Louvre, como o Museu Jorge Pompidou, que foram. Visitei todos os museus. Tive a oportunidade de expor em alguns, outros não. Mas eu sei que a minha fé ainda me trará de volta a vontade de eu conseguirei expor em todos os lugares e passar essa mensagem. Só isso. Está aí uma forma onde a gente pode usar a nossa arma, se precisar a arma violência, está aí a arte para fazer. Quanto à anotação que você disse que nós vivemos a ditadura, não, nós somos vítimas da ditadura. Há uma diferença na colocação. Nós somos vítimas, nós somos presos da ditadura. Entendeu? Há umas coisas muito engraçadas, vocês viram um exemplo aqui, e a pergunta dele foi como usar o museu e por que o museu tem. A minha experiência como museu, nos meus 63 anos de vida, era uma coisa fúnebre e fechada. Foi necessário aparecer pessoas em Pernambuco, como Paulo Brusque, como Laílson aqui, abrindo museus com exposições diferentes. Exposição de museu era aquela coisa que você não podia ver, você tinha que ficar a 5 metros de distância, era uma coisa que você não podia nem peidar, porque tinha que sair, não podia caber os dois no mesmo ambiente. E eles começaram a quebrar essa coisa. E agora mais, não é missa por presente, o próprio Paulo, que ele começa a brigar que museu não é para ser observado, é para ser vivido. Ainda tem uma coisa que incomoda. É aquela coisa, você não pode tocar na arte, você não pode. Às vezes há necessidade, você tocar numa escultura, você sentir. Quem não quer, bota rodona, faz a coisa fechada. Então hoje nós temos uma linguagem onde você deve mostrar arte. Arte é para ser vivida, é para ser tocada. Nós não fazemos arte. Outro dia desse eu estava num ateliê de Paulo e uma pessoa estava selecionando nossos papéis. Aí foi uma museóloga de papel e começou a pagar. A mulher passou quase 1 hora para escrever um papel, uma dobra para fazer. Carta, envelope, foi sempre para manusear, para você pegar na mão. Mas a mulher tem uma... Você lembra disso, Paulo, que você comentou? Aí a pessoa fica pegando, colocando, bonitinho. Quer dizer, porra, gente... É necessário para ver. A arte foi feita para isso, para viver. A evolução da arte, como a evolução da vida, respeitamos uma Mona Lisa, respeitamos, mas a arte nossa, ela é feita para ter um contato, para entrar nas entranhas. Entendeu? Ela tem que entrar nas entranhas da gente, a gente tem que sentir. Então, essa oportunidade que foi dada a nós, Pernambuco, a um Raul, a um Paulo, a uma Cátia Mezel, que está aqui, uma grande cineasta nossa. Parece. Não é a oportunidade que foi dada. Não, é que nós merecíamos. Que foi buscar uma da gente. Recebida de não, aí, graças a Clarissa. está aqui. Então, deixa eu colocar aqui. Então, essa oportunidade, vamos inverter. São os artistas que oferecem ao mar a oportunidade de trazê-los ao Rio. Graças a Pernambuco, ao consulado ambulante de Pernambuco no Rio, que é a Clarissa. Agora eu vou encerrar, porque a gente tem muito para ainda andar e fica com isso. Se alguém não tiver alguma pergunta, faça. Senão, a gente continua fazendo. E me desculpe aquela minha rebeldia, porque eu não consigo engasgar uma copa de coisa para lá, onde meu corpo foi massacrado. De Paulo, de Daniel, eu não consigo conceber onde se faz uma festividade copista ou copista, é só trocar uma letra, onde a gente somos massacrados e vamos ter uma ilusão de uma copa. Então vamos popular mais uma vez. Desculpe. Bom, você está vendo aqui que a gente, por exemplo, está mudando o conceito de vernissage. Esse é o nosso vernissage. Tem festa, sabe? Vernissage, a abertura de uma exposição é um lugar de pensamento, é um lugar de contato dos artistas com a sociedade, com os pensadores. Isso é o que a exposição para nós, né? Com relação às aberturas do mar, o museu tende a ser, né, um espaço de excelência, né? É um espaço onde questões que se alçam do comum, do dia a dia, né, daquilo que é mais conhecido, se alça a um nível mais alto. O que é um problema, na verdade, não é que o museu seja um lugar especial
onde as experiências sejam especiais. O problema é que muitas vezes os conceitos de excelência são desenvolvidos para barrar, né, aberturas. É isso que, conceitos que fechem, é que nós temos. Porque se a gente pensar assim, todo mundo participar aqui, não vai caber, né? Mas como é que esses conceitos são desenvolvidos? Então nós temos, por exemplo, hoje, se a gente pensa em termos de comunidades, né? Nós temos hoje o trabalho do Morrinho, nós temos em cima o material trazido pela Maré para a exposição imaginária, como sendo aquilo que a Maré queria doar para o mar. A Maré, o que ela conquistou foi um espaço no acervo do mar, e não um mero espaço de exposição. Então ali está a representação da Maré, e vieram pessoas e discutiram por que aquele material. Ou, por exemplo, o Maurício Hora, que está fazendo um projeto de ligar Canudos, na Bahia, onde houve um grande massacre, ao Morro da Providência, que se chamava antigamente Morro da Favela. Ele está fazendo um trabalho de pesquisa fotográfica, ele vai viajar, fotografa lá e cá. Então nós estamos falando de trabalhos que se alçam, né? Por exemplo, o grupo Mão na Lata, né, também da Maré, grupo de fotografia, que está no nosso acervo. Enfim, são situações que estão sendo construídas para que esse museu ele seja um museu horizontal em termos de seu olhar para a arte. É por isso que é um museu simultaneamente de arte e cultura visual, né? Então, aos nossos caros estudantes das quebradas, as oportunidades se abrirão, né? Oportunidade de estágio, oportunidade de participação e discussão, e isso eu acho que a gente tem que tomar como algo para ser coordenante. A gente precisa começar a trabalhar as possibilidades. Nós precisamos as possibilidades de participação, de contribuição. Tá? O que a gente precisa no mar é a contribuição de todos para a educação, né? Nós queremos fazer um experimento sobre cada escola pública do Rio de Janeiro, para que quando uma criança chegue aqui, ela tenha orgulho da sua escola. A escola vai estar caindo aos pedaços, mas se isso aumentar a autoestima, a estima que ela possa ter por sua escola, isso vai ser muito importante. Então nós estamos falando de um convite muito mais ao bem comum, o que nós podemos fazer pela educação pública no Rio de Janeiro. É esse o convite. Atender uma, atender a outra é outra coisa. Mas se cada um de nós puder, eu posso fazer isso pela escola Pedro Álvares Cabral e Maria da Graça. Olha, vamos ver o que pode fazer. Então esse é o convite, né? E depois o mais vem decorrendo das circunstâncias, dos contatos, etc. Mas pensem nisso, como vocês podem contribuir para que o mar seja cada vez mais o museu da educação pública, que é o museu que é a escola pública. Então esse é o ponto de vista que o mar para o queria dizer que as quebradas, se a gente puder falar, né, daquilo que transforma o mar numa instituição mais especial, as quebradas está sendo na nata. Acho que ter essa experiência, que é uma experiência ética, como falou o Ciclano, né, aqui, experiência de ter as comunidades, a questão da cultura, trabalhando com dimensões que também tem a direção da subjetividade, né? Eu acho que as quebradas serem parte do patrimônio do mar. Linda. É o poema Lágrima. É muito simples. É um livro objeto, poema Lágrima. Você abre aqui, tem um olho e ele começa a chorar.
tem material meu e documentos. De correspondência, que a Correio pega correspondência, importante é a informação. E há uma discussão, não só no MoMA, como na TEI, que é o seguinte: tomba ou não tomba? Porque se botar no acervo, as pessoas não vão poder mais manusear. Enquanto está como documento, né? Então eles estão nesse dilema, nessa discussão, o que fazer, porque o museu lida com essas surpresas, assim, o museu de acervo, como você preservar instalações que têm uma infinidade de materiais que têm parecibilidade, duração diferente, como você de membro, você, como é que você faz para então, mas deixando essa parte, é só uma questão da poder que foi feita para ser veiculada, manipulada, e como eu disse, mas aqui tem exemplo, por exemplo, a xerografia, por ser uma coisa de fácil acessibilidade, barata, de se multiplicar, o que define muito bem, eu acho que na minha, os pensamentos de Walter Benjamin, a obra de arte na época de sua representatividade técnica, não só a Correio, mas tudo foi veiculado por ela, uma xerografia, porque a gente pagava para fazer arte, a gente pagava o próprio Correio, a gente pagava para fazer arte. E a xerografia era uma das coisas muito fáceis de se multiplicar. Ela não precisa necessariamente de uma matriz. É um processo de gravura, ela como a fotografia começou líquida, né, depois forma seca, e tem um termo que foi usado, não sei onde foi criado, mas chama eletrografia, hoje que você reúne a heliografia, que a gente tem, que morreu esse ano, um querido amigo João Ferrari, que era um dos grandes pesquisadores na heliografia, que passou uma época dele aqui em São Paulo, né, e a gente foi muito amiga dele. E a xerografia e o fax. O fax, para mim, foi uma grande revolução na arte contemporânea, porque a arte Correio a gente ia incorporando toda a tecnologia que ia surgindo. A gente trabalhou com telegrama. Eu tenho um trabalho com o Daniel, pioneiro do Telex, em 73, uma obra conceitual do Salão do Paraná, né, utilizando o Telex como conceito. E o fax, quando surgiu, a primeira transmissão no Brasil foi feita no Recife, São Paulo, e Roberto São Paulo, em 1980. Porque o fax, ele já era transmissão em tempo real. E o fax, Júlio Verne já utilizava o fax. Eu publiquei um livro do Chico de Desenho, onde eu faço um histórico do fax. Júlio Verne teve um livro de Paris ao século XX, que foi recusado pela editora, onde ele já falava. O fax é de 1873, eu acho. E já era transmissão em tempo real. Então isso mostra como a gente já trabalhava em rede e com essa consciência de rede. A internet para a gente foi uma consequência normal dessa rede. Quem fazia as correios, a internet é um desdobramento normal dessa rede que a gente é incorporando. Embora que eu acho que ela não está sendo utilizada inteligentemente tanto quanto é o invento. Tudo bem que você veicula coisas, tipo, você pode veicular para outros meios, mas tem que ser uma obra que não existe. Que quando você materializa é outra coisa, tem que ser uma obra que fique no espaço, que ela não se materializa. Eu acho que você, quando trabalha com mídia contemporânea, você tem que analisar a ideia de acordo com o meio ou mídia que você quer trabalhar. Às vezes se desperdiça uma boa ideia pela pressa, pela ansiedade de terminar o trabalho, de veicular o trabalho. E aqui a gente tem exemplo de xerografia. Na Correio você tem o selo de artista, você tem envelope como obra, o conteúdo, a própria correspondência, onde você tratava de tudo, de conceito, de vida, de qualquer coisa que você tinha vontade de conversar com um determinado artista em qualquer região do mundo. Então você trocava essas ideias, que a grande obra de Luiz é a informação. O que hoje o Museu dos Colecionadores Quadrados é a comprovação dessa importante informação, essa troca de informação que hoje a rede internacional, o Grupo Fluxo começa como conceito de rede em meados dos anos 60, com conceito. E ela só toma impulso no início dos anos 70. E aqui no Brasil, quer dizer, a gente entra no início dos anos 70, onde tem a Correio latino-americana, que foi uma grande resistência, que está sendo hoje estudada no mundo todo. Você tem Edgardo Vigo, que mataram o filho dele na Argentina. Horácio Amaro, que é outro importante artista Correio, que foi exilado na Itália, ele voltou agora, ele trabalhou com o Teatro Social, o Fred, outros artistas de Paris. E no Uruguai você foi preso, ele foi exilado. E no Uruguai você tem Clemente Batista, que foi preso, né, e
o Lacerda teve todo o exército. E Jorge Caraballo também, ele foi preso, o arquivo dele, grande parte foi destruído também. Tem Jesus Valdir Escobar, que hoje vive exilado no México, ele não morreu, ele foi assassinado no México. Eu sei toda a história dele. Então, na América Latina, foi importantíssimo durante o período da ditadura, porque houve uma união muito grande. E na época existiam os comitês de anistia que funcionavam. Então, quando o artista era preso, e nos catálogos de Correio existiam os interesses das pessoas, dos artistas. Foi essa rede aumentando. E tinha as correntes de dinheiro que você mandava trabalhar. Primeiro caminho, que era de carro, botava seu nome em muito, trabalhava pela terra, já havia trabalhado, até que quando mandava para a terra. E essa rede aumentando. E os comitês de anistia defendiam, quando os artistas eram presos, a gente pegava o endereço do ministro, do presidente, do ministro da Justiça, se assim pode chamar, não sei o nome, uma piada. É bonito, houve um encontro e o presidente da Bolívia disse para pagar, ele disse aqui é do ministro da Marinha. Eu disse, mas como? Se você não tem mapa, ele disse, que besteira, você não tem ministro da Justiça. Então aqui tem exemplo, você fazia um projeto que você fazia de ações, intervenções e você veiculava para essa documentação, você veiculava. Então, era uma gama de troca de informações de tudo que você fazia, que acontecia. Publicações, por exemplo, audioarte, poesia sonora. Você mandava o seu trabalho na fita cassete e recebia de volta o catálogo da fita cassete com o trabalho todo mundo. E era veiculado pela rádio, em alguns lugares. E agora a área mesmo, Museu de Belém, está fazendo levantamento histórico de toda essa produção de audioarte, ou poesia sonora. Aqui tem os exemplos. Agora tem duas coisas importantes. Esse camarada aqui, Vicente Luiz Monteiro, para mim é um dos artistas mais importantes que existe no Brasil, pela inovação que ele fez. Ele foi o primeiro tradutor de Malamé no Brasil. Ele, em 42, ele detém o número da revista Renovação da Malamé. Ele fazia inclusive o desenho para Malamé. Ele, na década de 40, já fazia poesia visual do Carvalho. O primeiro poema tipográfico que eu conheço é dele nesse livro, Poema de Bolso, onde ele publica, baseado no jogo de bicho, tem tipografia assim, para hoje, aí tem feita a tabureta do jogo de bicho, e no fim tem um clichêzinho de um cavalo. Aqui. É poema 100% nacional. Tem o jogo de bicho para a gente falar muito comum. Aqui também comandou os carnavais e a máfia, o bicheiro, que até hoje continua, no Brasil, bichando tudo. E ele se antecipa também, em 52, ele se antecipa ao concretismo. Ele publica o concretismo sobre 56, em 52 ele publica um livro de Maria chamado Concreção. E são poemas concretos, não tem, você vai à leitura dos poemas das folhas, ele usa o branco para ter um elemento, quer dizer, como o concretismo utilizou, e toda a construção utilizada pelo concretismo. Então, ele se antecipa 4 horas ao concretismo. Um dos primeiros livros de artista editado por artista lembrando foi ele em Paris, em 25, eu acho. Chama-se Rostos de Paris. É um livro de artista genial, né? Está lá em cima. E esse livro dele, Cartomancia, ele fez em forma de livro, mas não tem uma sequência lógica. E eu observei nas pinturas dele, sempre tem uma carta de parada, assim, várias coisas na língua dele. Então, uma coisa que fascinava dele foi essa questão do jogo da carta. E no centenário dele, eu junto com dois amigos, o Nildo Maleta, esse é o caso. E o Manuel também, a gente fez esse livro dele como separado mesmo. O amigo da gente pegar a gente distribuir com os amigos. A mesma tiragem sobre o livro, 110, 100. A gente fez também
foi numerado a cidade da gente para distribuir, não entrou no centro comercial, teve que distribuir em homenagem ao presidente. E aqui, junto, a gente tem um movimento mais importante dentro das artes gráficas brasileiras, que chama-se o Gráfico Amador. Era um grupo de pessoas que se juntavam sem nenhuma obrigação, nenhuma capacidade de direção e editavam coisas geniais. Esse meu livro aqui, você tem um histórico que tem relação das edições. E esse livro aqui é um dos primeiros livros de artistas, feito pelo genial Luiz Magalhães, que é um cara que tem uma importância muito grande, não só em Pernambuco, dentro da construção, até o período que ele viveu em Pernambuco, da construção da experiência. Esse projeção gráfica é um livro também sensacional. Em cada papel de textura diferente, ele fez experiências tipográficas diferentes. É um livro também do tecido, daqueles tecidos que se usavam em cadeiras, naquelas cadeiras. É um cara que tem também os cadernos que foram instalados aqui, é outra criação dele genial. Tem uma importância, um cara esquecido, acho, porque o cara que a ideia era a questão do estudo do patrimônio histórico no Brasil, em grande parte. Ele é um cara esquecido. Um cara esquecido dentro do patrimônio, das ações de patrimônio. Em Olinda, a cidade que pegou o patrimônio da humanidade, não existe nenhuma referência a ele. Quer dizer, um cara totalmente esquecido. Aquele Aniquim Bobó, outro livro importante que ele fez com o João Cabral, que é o contrário normalmente dos livros. Cabral entrou no gráfico, a Luísa estava um taco de chão, um barbante enrolado e tentando fazer experiência. Aí ele pega, para, olha e escreve esse poema a partir da ilustração. Então, é uma ilustração poemada. É o contrário, normalmente, do livro. Eu, em Portugal, a Nini Bobó foi procurar. Aí tem um filme de Manuel Oliveira, e depois eu conversando no posto com um casal de artista amigo meu, aí tinha um bar que ia pela madrugada, eu vi Nini Bobó. Tá, eu já tomei, mas a cadeira tem que tomar aqui. Aí depois eu pesquisando a demografia de Manuel Oliveira, eu comprei um livro e vi o filme, que é questão de brincadeira. Quer dizer, se resumindo, quer dizer, Nini Bobó quer dizer brincadeira. Né? E no filme Manuel Oliveira mostra muito bem isso. E tem outros exemplos, outras experiências, né? É fantástico em termos de arte gráfica, foi o grupo mais importante do Brasil, nesse período que não existia, assim, eles editaram mais de 50 livros, volantes, Vinícius Moraes de passagem por lá no show, segundo das volantes. E as edições eram limitadas de acordo com o quantidade de papel. Porque a Luísa vai para Filadélfia e vai trabalhar com o Feldman, que é um dos maiores artistas gráficos, eles editam 2 livros. E a Luísa traz uma série de papéis, que é editado e aproveita no gráfico. Orlando da Costa Ferreira, que foi um dos fundadores, junto com o Laurênio, José Laurênio Lima, e Orlando vai para Paris, e Orlando gostava de ser chamado e se assinava tipógrafo. Ele botava Orlando da Costa Ferreira, tipógrafo. E ele tem um livro que agora eu sei comprar, mas foi reeditado, chamado então, para mim, a Bíblia das artes gráficas no Brasil e no mundo. Daqui a pouco eu me lembro o nome. E ele tem a Serpente e a Lira, que é um texto sobre a origem da letra. Eu estou reunindo uma série de textos dele que eu pretendo esse ano que vem transformar no livro, e são desconhecidos. Eu fui pegando aqui, pesquisando, e é um dos caras que mais inteligente das gráficas do Brasil. Esse livro foi reeditado agora. Daqui a pouco eu vou. Pronto, aqui tem outros exemplos. Esse trabalho aqui eu fiz de acordo com as correspondências que iam sendo devolvidas, que as pessoas iam mudando. Então eu fiz uma colagem e ao remetente, porque ele devolveu. Então era uma maneira de reveicular o que tinha sido devolvido. Você colocar novamente no circuito o que tinha sido rejeitado. Você reintroduzir no conceito uma coisa que tinha sido recusada. Como eu utilizei o projeto Arte Porte Pago, aqueles propagandas de Arte Porte Pago, eu retrabalhava e devolvia, porque já estava pago. E eles foram deixando de mandar para mim. Então era uma questão, os envelopes comerciais também trabalhavam e devolvia ao circuito.
É comigo mesmo, mas marcou mais tarde para ir pro karaokê, eu começo logo agora. Eu começo logo agora, eu sou o primeiro. Então, pessoal, era isso. Amanhã vocês vão ter a oportunidade de ver a bela produção, vão falar. Eu entrei um pouco no gráfico, mas amanhã o pessoal vai falar essa integração entre arte gráfica, literatura, música, né? Pernambuco sempre trabalhou essa coisa, como o João Mano de Brito chama, misturação com X. Ele chama que Pernambuco sempre teve uma grande misturação. Essa convivência, né, o Sartaco citou Lula Costa, né, que morreu recente, um cara genial também, que tem uma produção não só de música, como de arte gráfica, um cara com livros geniais. Lula era um cara, não é quem morreu não, todo mundo morre é gênio, mas Lula é um cara que tem uma produção magnífica, a gente era muito amigo, e Kátia foi casada com ele há muito tempo, e eles dois têm uma produção de livro de artista e outras parcerias geniais. Aí eu não vou entrar nessa área porque aqui estão os históricos, os dinossauros da nossa experimentação. E aqui tem outros exemplos de arte correio. Esse processo, por exemplo, de expor arte correio é legal porque a correio você tem os dois lados, né? Você tem a frente e o verso. Esse é um processo que você pode ver melhor. E pronto, pessoal, eu agradeço essa oportunidade. Uma pergunta. A atitude do artista do museu. Aquilo ali foi em 78, um pouco tempo antes da abertura do Salão Oficial de Pernambuco. A entrada do Museu Oficial era essa porta aí. E então eu fui e fiz essa intervenção. E era com o governador, o secretário da Cultura, eles estavam já chegando, aí o museu nas pressas, em vez de apagar, fortaleceu mais ainda o que estava escrito. Aí causou um mal-estar para ele, e então eu fiz a documentação e veiculei para a Correio e fiz um bookzinho também, que foi veiculado. Eu e o Daniel fez muita ação, inclusive coisas anônimas. Na época a gente fez muito trabalho anônimo, com os sacos com tinta colorida, no início dos anos 70, eu fiz de frente da Impetura, em Bolinha. Depois a gente fez na ponta do arteiro, sacos coloridos de madrugada, os carros passando, e fizeram o recente em São Paulo. A gente fez em 71 no Recife, e eu fiz em 71 na Estou Individual, e depois em equipe a gente fez em 73, eu acho, na ponta do arteiro, no centro da cidade. Então a gente fez muita intervenção, tanto da minha individual como a minha equipe anônima, porque o Terra Clássico, que não está aqui, todo ano eu jogava um caixão de fundo. Lá fora da cidade, eu estudava Maré, e então via o percurso que passava pelo centro. Então ia bombeiro, polícia, e sempre tinha uma frase irônica dentro, com o governo e com a história da arte. E é claro que eles descobriram pela ligação do meu trabalho, e eu fui ficando na experiência deles. Já sabiam que era coisa minha. E Daniel foi preso também comigo em 76, ele fez a segunda exposição internacional, que ainda tinha sido em 75, eu fui superintendente no hospital onde a gente trabalhava, e eu sempre fui funcionário público. Eu me aposentei, fui funcionário público. A minha obra está sendo vendida agora, trabalhando aqui. Eu nunca botei um Batman na minha cabeça, eu sei que minha obra é muito difícil, né? E eu sempre fui funcionário público para poder, com muita honra, para poder sobreviver e eduquei meus filhos sem depender de nada do que eu fizer, não sei do meu trabalho. Eu me lembro que eu aproveitei muito com o trabalho com elétrica, com radiografias, eletrocardiograma, com tudo, todas as pesquisas que eu fiz dentro da área médica. E a gente fez muita coisa nova, quer dizer, em 76 eu fiz a sessão com o Daniel, tinha mais de 3 mil trabalhos, mais de 50 países. Na hora da abertura, o SNI, a gente não sabia que o SNI era nos quartos andares dos Correios. E
Polícia Federal. E o diretor e o cara da CNI disse: tem muito trabalho aqui sobre assim, vocês vão continuar. Quando eu disse, no dia que eu tiver censura ou censura, eu me mato. Essa então vocês vão poder. Mas censura não. Eu fico a cadeira, que é censura. E eles soltaram, a gente foi interrogado, soltaram, e no outro dia fomos sequestrados. Eles soltaram para o público vivo, e no outro dia a famosa veraneia azul foi na minha casa, secou e me levou. Depois passou e pegou Daniel na casa dele e a gente ficou preso no subsolo da Polícia Federal. Incomunicável. Você não tem direito a advogado. Então pronto, é isso, pessoal. Quer dizer, a gente pagava para fazer arte e assumia essa posição, essa postura. Mas nunca teve medo. Eu acho que no dia que você tiver medo, você pare tudo que você faz. Eu acho que sempre com a cabeça erguida e falar. Mais alguma pergunta? Enfim, eu queria agradecer então a presença de todos aqui presentes. Eu já falei com você ali no parte 2, eu vou falar novamente sobre a sua relação com a poesia. Eu queria que você aprofundasse mais, porque eu vi um trabalho muito interessante ali com Poesia Viva. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a sua relação com a poesia. Eu sempre gostei de ler muito, né? Eu conheço eu sou da terra de João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, Joaquim Cardoso, né? E por aí vai. Eu já editei livros um CD sobre artistas pernambucanos na voz deles, né? Olegário Mariano e outros. Eu sempre gostei de literatura. Né? Eu sempre li muito. E eu conheço a literatura do meu pai, a casa do meu pai, eu conheço a literatura russa desde muito cedo. Eu li praticamente a literatura russa. E aquele trabalho de poesia viva é um trabalho meu com uma Indejada Ligou, que é um cara importante dentro do Tarso Correia. E de todo o processo no Nordeste, de uma pessoa, um cara importantíssimo. E a gente fez esse trabalho em 77 no Recife, que saiu na rua, né, transformava as palavras aleatórias, não tinha nada com nada. E a polícia foi atrás, a gente subiu, ali aqui na biblioteca, a gente correu, né, e conseguimos chegar na biblioteca antes que eles nos pegassem. E fizemos, e tem um texto ali, praticamente coletivo que a gente fez. E no ano passado saiu um livro meu editado em Belo Horizonte de poemas textuais. Eu fiz uma seleção e foram acho que 15 poemas por aí. Então minha relação com a poesia é muito grande. Com a poesia visual, né? Eu pesquiso a poesia visual pernambucana. Joaquim Cardoso, nesse livro que eu vou deixar aí, vou distribuir alguns. Joaquim Cardoso tem um poema dele que é a Escultura Folheada, que é do início dos anos 70, que é um conceito de livro de artista, né? Genial. É um furo que ele vê num livro, feito por uma família, vários furos, e ele sai descrevendo as culturas do vazio de uma forma genial. Ele é um cara assim, que a obra dele precisa ser mais estudada. Como poeta, ele foi o calculista de Niemeyer, né, de Brasília, daqui do Rio, de tudo que você tinha aqui no Rio, que Niemeyer fez. Ele foi um grande calculista. E ele morreu de desgosto quando foi acusado. O cara ser calculista e ser poeta, você imagina, uma coisa muito complicada. E ele morreu de desgosto por causa daquele viaduto lá, no Belo Horizonte, quando caiu, que ele foi acusado. Ele já tinha morrido quando foi provada a inocência dele. Então, minha ligação com a poesia visual, a poesia sonora, esse sai um livro meu agora, escrito por Adolfo Monteiro Navas, um livro, não sei o que tem, a gente passou 10 anos fazendo, que tem um CD com não toda a minha produção sonora, que vai ser para o ano, mas com grande parte da minha poesia sonora dos anos 70 para cá. Então eu sempre tive uma ligação, eu acho que a grande parte dos artistas contemporâneos é uma coisa que acho que no Brasil se trabalha pouco a poesia sonora, a experiência sonora, né, nas artes visuais. Você tem Cildo, você tem Antônio Dias, né, você tem o Parry, mas você tem poucos artistas. Recentemente você tem vários artistas, mas dos anos 70 você não tem tanta gente que trabalhou com a questão da sonoridade nas artes visuais. A experiência sonora como dentro das artes visuais.
porque assim, o museu agradece muito a presença de todos e amanhã a gente continua às 11 horas.